MDS, devemos agradecer por mais um dia. Esse som fala sobre a gente agradecer e nunca desistir, porque é isso que nos mantém firmes. A nossa esperança é desse jeito. Muitas vezes pensei em desistir do caminho, mas olho pro lado, vejo que não tô sozinho. Este caminho tem luta, sem elas não tem vitória. Levanta a cabeça e vou em busca da glória. Sabedoria e entendimento eu peço ao Pai, e com autoridade eu piso em Satanás. Então olho pra trás e lembro do meu passado. Vejo que Jesus estava sempre ao meu lado. Louvado, exaltado seja meu Senhor, porque deu a sua vida, sentiu tanta dor. Levanta suas mãos e agradece. O mundo pode te esquecer, mas Cristo nunca te esquece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga em frente, persevere e nunca desista. Eu parto pra rima, então mando um som, deixando essa mensagem em forma de canção. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Mesmo eu sendo um pecador, você não me abandonou. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Mesmo eu sendo um pecador, você não me abandonou. E é assim, na batida do DJ Rude e do MDS, que nós começamos o Rede de Olhares de hoje, aqui pela UX TV. E se é para falar de realidade do nosso dia a dia, vamos lá então. Fato é que a atual crise política, econômica e social que vivenciamos na atualidade tem refletido diretamente na fila das agências de emprego. Só para termos uma ideia, no primeiro quadrimestre desse ano, já soma-se mais de 14 milhões de brasileiros desempregados pelo país afora. E o fato é também que, diante dessa grande demanda, desse verdadeiro contingente de trabalhadores, como nós podemos tornar o processo seletivo mais democrático, com garantia dos direitos sociais, sem que escorreguemos no preconceito? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para refletirmos sobre esse tema, nós recebemos hoje aqui no estúdio um verdadeiro contingente de pessoas, um grupo grande, que tem certamente muita coisa para falar sobre esse tema. Por isso, eu vou abrir o nosso bate-papo aqui então com o Lucas. Lucas, que é bolsista do Observatório do Trabalho aqui da Universidade de Caxias do Sul, acompanha, né, Lucas, a movimentação aí do mercado. E eu quero saber de ti, como é que essa demanda hoje que a gente percebe pelo Brasil afora, reflete diretamente, então, nesse processo de seleção? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar nesse debate aqui em nome do Observatório. Então, justamente, a gente vive uma redução aqui no mercado de trabalho formal, que a gente trabalha com os números hoje, com os números do mercado de trabalho formal aqui no Observatório do Trabalho, e a gente tem que desde 2013, por exemplo, em Caxias do Sul, quando a gente atingiu um pico de 179, quase 180 mil empregos, a gente vai acompanhando mensalmente esses dados e agora em maio desse ano a gente estima que sejam cerca de 156 mil. Ou seja, nos últimos anos, quase 20 mil empregos formais a menos. Para onde vão essas pessoas? Elas necessitam continuar trabalhando. Então, logicamente, a competição acaba sendo muito mais acirrada entre os trabalhadores e as empresas vão ter critérios muito mais estritos. Então, nos primeiros 3 meses do ano, a gente chegou a ver uma certa recuperação, principalmente na agricultura e na indústria, mas nesses últimos 2 meses, novamente, está meio estagnado o mercado de trabalho aqui na cidade, o que torna a situação mais complicada para os trabalhadores. E diante desse desespero, né, Lucas, a gente percebe uma situação de muitas vezes quem perdeu o emprego, de voltar para o mercado de trabalho, mas com um nível salarial menor do que o de quando saiu, né? Sim, isso também é bem perceptível que a renda dos trabalhadores tem caído, porque a crise econômica, num primeiro momento, quando as empresas tiveram que cortar custos, elas acabavam cortando os trabalhadores mais jovens, mais baratos, com um salário menor. Agora, com o prolongamento dessa retração do mercado de trabalho, o que a gente vê é um corte também dos funcionários mais antigos, que até ganhavam mais, tinham mais experiências, mas talvez não tanta qualificação, até por estarem mais tempo trabalhando naquela empresa. Então, agora, nessa segunda fase do aprofundamento da crise, o que a gente vê é que os trabalhadores mais caros estavam sendo substituídos pelos mais baratos, alguns até que foram cortados num primeiro momento ou que ainda não estavam no mercado de trabalho, o que acarreta numa queda de renda geral do trabalho na cidade. Muito bem. Magali, diante desse grupo grande de pessoas que existe hoje disputando uma vaga, né, no mercado, como tornar esse processo seletivo mais correto sem que a gente esbarre aí na questão do preconceito, por exemplo?
Então, na verdade, a gente percebe assim, hoje, em função dessa demanda de oportunidades de trabalho, né, que está muito pequena e muitas pessoas, então, estão em busca. Hoje a gente consegue perceber, assim, em função dessas pessoas estarem há muito tempo dentro das oportunidades, elas não têm qualificação profissional, então a gente impacta muito nisso, na falta de qualificação, na falta de estabilidade nos empregos, né, e aí hoje em dia as empresas elas estão então buscando esses profissionais com redução de salário, com o multifuncional, né, que acaba tendo que assumir muitas atividades dentro da empresa e com uma redução de cerca de 30% assim, do salário. E aí a gente impacta nessa dificuldade de escolaridade, de estabilidade, de atualização. E as pessoas acabam dizendo, né, assim, poxa, eu estou tendo dificuldade de buscar oportunidade porque tem essa diversidade, tem essa, né, por causa da aparência, é por causa de que eu sou muito jovem, é porque eu sou mais velho, e muitas vezes não é isso que acontece, né? O que acontece mesmo é que as pessoas elas estão muito acomodadas, né? E aí a gente não consegue recolocar esse profissional. Então a gente tem muito essa dificuldade hoje de estar em busca desses profissionais qualificados. E em contrapartida, o que as empresas querem, né? Profissionais qualificados que ganhem menos, que geram lucro, né, para o negócio, enquanto não aquece o mercado. Isso fica bem importante para as empresas estar buscando profissionais com mais qualificação e por um salário mais baixo, né? Muito bem. Bom, nossa equipe de reportagem foi conversar com duas pessoas aqui de Caxias do Sul para falar justamente sobre isso, sobre a inserção no mercado de trabalho. O resultado a gente confere agora. Se inserir no mercado de trabalho, naturalmente, neste período de crise, tem sido muito difícil. Mas imagine você se inserir neste mercado de trabalho tendo alguma diferença, digamos assim. E é exatamente por isso que a gente está aqui e veio conversar com a Cleonice e com o Kelvin sobre isso. Cleonice, me conta um pouco da tua história, como é que foi a tua entrada, digamos assim, no mercado de trabalho. Quando eu me mudei para Caxias do Sul, esse mesmo mercado que no início me acolheu sem antes me conhecer, quando me conhece, alguns clientes, por falta de informação, se afastaram. Alguns mesmo mandavam bolinho, presentinho, os filhos mandavam porque clientes esses cristãos, né? E quando me conheceu já parou, porque nós somos vistas como mulheres trans só numa área, duas, três na verdade. A primeira é a prostituição, a segunda é a cabeleireira e a terceira a maquiadora. E eu fugi completamente desse padrão. Kelvin, quais as tuas projeções assim para um futuro próximo em relação a emprego na tua vida? Todas as vezes que eu fui para o mercado de trabalho, acontecia sempre a mesma história. No início aceitavam pelo fato de eu ser trans, não complicavam. Depois eles começavam a complicar, dizendo que eu tinha que mudar meu jeito de me vestir, porque dificultava para a clientela se aproximar da loja, dificultava as vendas, ou se não me passavam para o depósito pelo fato de eu ser trans e a população não aceitar. Mesma coisa quando eu fui largar currículo em firmas, que não eram lojas. Largava o currículo, exigiam que eu mudasse as minhas vestes, pelo fato de eu ser trans. Não concordavam no início em me tratar pelo nome social, era bem complicado. O diferente assusta as pessoas. Só que se a gente não aprender a trabalhar com o diferente, não aprender a lidar com o diferente, o mundo não vai evoluir. Então foi dessa maneira que eu fui me evoluindo, inclusive como ser humano, e as pessoas ao redor foram evoluindo junto. Não vai ser o meu gênero que vai dizer se eu vou trabalhar bem ou mal, e sim o meu esforço. No momento que a gente para, que a gente desiste de ser quem a gente é, ou que a gente desiste de estudar, ou que a gente desiste de largar currículos e acaba caindo em depressão, a gente não vai estar fazendo mal só a nós. A gente vai estar fazendo mal também às pessoas ao nosso redor. Esse bate-papo segue aqui no estúdio agora, que a gente também está aqui com a Cleo, com o Kelvin também, para continuar essa conversa. Cleo, hoje, inclusive, nessa quarta-feira, é o dia do orgulho LGBT, né? Eu quero saber, essa questão do gênero, ela ainda é uma barreira hoje para se estabelecer no mercado de trabalho?
Sim, essa questão do gênero é uma questão realmente preconceituosa, homofóbica, transfóbica, para estabelecer no mercado formal de trabalho. Uma das grandes desculpas que nós ouvimos hoje quanto movimento trans e movimento LGBT, que você não está qualificada ou qualificado para inserir na empresa. Claro, 80%. Primeiro, eu gostaria de trazer 2 números, tá? O primeiro preconceito que a população sofre, trazido pelo grupo GGB da Bahia, o grupo gay da Bahia, 90% da primeira discriminação que nós sofremos como homossexuais, como LGBTs, é pela família. O segundo é na educação. Por isso que nós temos uma grande evasão escolar dentro do nosso segmento LGBT. E sim, se nós temos essa evasão, como que nós vamos estar qualificados? Eu mesmo voltei depois de muitos anos para a escola, para finalizar meu 1º e 2º grau e futuramente ter uma faculdade. Como eu digo, eu quero me formar em Direito, vou me formar em Direito e seria uma juíza. Mas porque hoje eu quero, não que o mercado formal iria me acolher, infelizmente. Mas nós temos sim esse preconceito, essa discriminação por gênero. Cléo, e essa questão da aceitação familiar, muitos são expulsos de casa, ocorre que daí não tem a formação, como você mencionou, e por falta de oportunidade muitos vão buscar caminhos, inclusive, nas ruas, né? Infelizmente, onde acolhe a população trans. Onde acolhe a população trans é a prostituição. E esse mercado recebe de braços abertos e ali a pessoa vive com aquele mercado informal de trabalho. Lembrando, e não discriminando a prostituição, mas que seja por uma opção. Lembrando também que uma mulher prostituta, uma trans prostituta, pode sim ter a tua carteira registrada como prostituta. Ela pode, perante a lei ela pode, né? Mas que isso seja não imposto, mas que seja por uma opção dela de querer ser prostituta. Mas infelizmente hoje é imposto isso para nós. Claro que nós temos algumas meninas e meninos que fogem desse padrão, que fogem dessa realidade, como nós temos alguns e algumas dentro da faculdade se formando, porque daí não vai ter desculpa do empresário, na hora da gente levar nosso currículo, dizer, não, eu não posso te contratar porque você não tem qualificação. Se nós temos uma qualificação na faculdade, uma qualificação que aquela empresa necessita, automaticamente não vai ter desculpa. Daí a desculpa dele vai ser realmente admitir que não está nos contratando pela nossa aparência, pela nossa condição sexual. Tudo bem. Kelvin, você é voluntário na ONG e também trabalha como autônomo. A questão de escolher a carreira aí de autônomo, né, de ser o seu próprio patrão, vem ao encontro disso, de não ter encontrado uma oportunidade no mercado formal? Sim, pelo fato de chegar no mercado de trabalho e sempre levar um não, uma porta na cara, eu acabei tendo que escolher trabalhar autônomo. Já trabalhei vendendo doces, eu mesmo fazia os doces, vendia. Nessa época tive que mudar completamente o meu jeito para conseguir vender. Porque quando eu ia sendo eu mesmo, ninguém comprava. Quando eu ia como se fosse qualquer outra pessoa, aí compravam. E as barreiras aos poucos, tu acha que elas vão sendo derrubadas? Ou seja, hoje quem vivencia essa situação do mercado de trabalho está mais fácil do que em anos anteriores? Depende muito do ponto de vista. Por um lado está um pouco mais fácil sim, por outro lado está cada vez mais difícil. Depende muito do ponto de vista. Pela garantia dos direitos, eu acho que com o passar do tempo tem uns ganhos por aí também, né? Teve alguns ganhos, sim, mas não mudou muita coisa. Tem muito ainda que mudar. É uma a população questão cultural tem também, né? muito que aceitar ainda. Tudo bem. Nicole, tu trabalha também com a questão de treinamento, né? Treinamento no campo do resgate. É uma área que exige muito da pessoa. Ao mesmo tempo, eu quero saber de ti. Tu sofreu preconceito alguma vez? Porque quando uma pessoa vai passar um curso, vai dar treinamento justamente para outra pessoa, sempre tem aquele olhar dos outros em cima dela. E também a questão de ser mulher, assumir um lugar de chefia, muitas vezes também sofre esse tipo de pressão. Como é que foi para ti? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A questão do preconceito, eu imagino assim que seja em geral, já diz preconceito. Por ser negro, por ser deficiente,
por ser gay, por ter cabelo curto. Então, cabe a nós a gente sempre impor a questão do espaço, respeitar o espaço e também a questão do respeito, né? A gente privar isso, né? Então, eu tive dificuldade, sim, primeiramente porque em 9 anos atrás, quando eu cheguei para ser instrutora, eu tinha 22 anos. E instrutora, mulher, nossa, o rostinho dela tem quantos anos? 15, 18, a gente escutava umas piadinhas assim. Mas, complementando a questão da psicóloga falou ali, a qualificação. Eu busquei a qualificação. Eu acho que foi o primeiro caminho, é a qualificação, porque a gente tem um foco. E quando a gente tem essa qualificação, fica tudo mais fácil. Então, se eu estou aqui na frente, quando eu tinha alguns comentários, é porque eu estou qualificada para ajudar vocês. E eu comecei aprendendo, né, com olhares e também ser muito transparente. Quando eu sentia que muitos olhares estavam apavorados com o meu jeito de dizer, pessoal, não se assustem. Eu sou uma mulher, eu sou a Nicole, eu estou aqui para ajudar vocês. A gente vai fazer um treinamento, vai salvar pessoas, então fique bem tranquilo comigo, podem perguntar algumas coisas. Eu nunca me abria para a parte pessoal, porque eu sempre diferenciei isso na questão profissional. E nesse meio profissional, depois foi receptivo, e hoje estou aí, né, 9 anos como instrutora em Caxias, e inclusive o ano passado a gente conseguiu instruir crianças. Hoje estamos trabalhando com o pessoal deficiente visual, da parte de deficiência visual, e estão abrindo caminhos, e os nossos netos vão continuar abrindo caminhos. Acho que é bem isso. E que continue assim, bom exemplo aí. Elisandra, e daí? A gente passa aí por mudanças no campo tecnológico, cultural, a gente está acostumado a vivenciar mudanças. Ao mesmo tempo, por que é tão difícil inserir pessoas no mercado de trabalho, pessoas com visões diferentes, com conhecimentos diferentes e com orientações também diferentes? Acho que é importante a gente pensar na questão do diferente. O que é ser diferente, né? Acho que todos nós somos diferentes, né? Todos nós temos habilidades diferentes uma dos outros, né? E eu acho que isso é muito importante a gente poder pensar, porque tem coisas que a gente faz muito bem e tem coisas que a gente tem dificuldade, todos nós, né? E eu acho que é esse o olhar que o profissional de gestão de pessoas, o profissional que atua nos RHs, na parte de pessoal, ele tem que dar esse olhar individualizado para o sujeito. A gente não pode colocar todas as pessoas no mesmo patamar, no mesmo nível e dizer que todas as pessoas têm que dar o mesmo resultado, né? A gente tem que compreender a individualidade de cada um, né? Eu acho que por isso que é tão importante também os profissionais da psicologia dentro dessa área, né? Para a gente conhecer as individualidades de cada um, né? E poder trabalhar dentro dessas individualidades, poder conhecer as habilidades, as competências, as deficiências. Todos nós temos deficiências em alguma coisa, né? A gente trabalha aqui na UX, na inserção dos deficientes no mercado de trabalho também, né? E a gente é deficiente em alguma coisa, né? Todo mundo é deficiente e todo mundo é competente também, né? Eu acho que esse olhar que o profissional de gestão de pessoas tem que ter é nesse sentido, é valorizar o que a pessoa tem de habilidade, né? E poder tirar proveito disso dentro da instituição, né? E também poder visualizar e observar o que a pessoa tem a desenvolver e ajudá-la para isso, né? Então, eu acredito muito nesse olhar, assim, de cada vez mais a gente perceber as diferenças, a gente conhecer essas diferenças, né? E trabalhar dentro das habilidades e das competências e dentro do que cada um tem de melhor, né? Porque todos nós somos muito bons em algumas coisas e precisamos nos desenvolver em outras, né? Isso faz parte da nossa vida. E a gente não pode colocar todas as pessoas com o mesmo olhar, né? E pensar que a gente tem que tratar todo mundo igual. Em termos de qualificação, por exemplo, né? A gente tem que avaliar o que cada um precisa se desenvolver, o que cada um precisa crescer, né? Eu não posso oferecer algo para todos como se eu fosse, né, atender, enfim, a todo mundo com o que eu ofereço. Então, nesse sentido, eu acho que um olhar mais subjetivo, um olhar mais individualizado,
um olhar mais personalizado. Kelvin comentou antes aí a questão da aparência, né? A aparência, ela continua sendo hoje ainda um dos principais elementos no momento da seleção? Eu acho que tem profissionais e profissionais que atuam nessa área de recrutamento, de seleção, enfim. Aqui na UX, acredito que a gente é um pouco privilegiado, né? Por a gente, nós estamos dentro de uma instituição de ensino, né? Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, né? E eu acho que não é aparência, não é algo físico, não é algo técnico, enfim, que a pessoa vai me trazer, que eu vou dizer que a pessoa está apta ou não está apta para determinado local. Eu acho que tudo é um contexto, né, de comportamentos, de habilidades, né, e todas as pessoas, enfim, têm a sua capacidade dentro desse contexto. Né, como psicóloga e trabalhando com a área de recrutamento e seleção, ainda a melhor ferramenta que a gente utiliza é a entrevista presencial, é poder perceber, né, os pontos positivos, as características, ver o talento dessas pessoas. E o nosso papel como recrutador ainda é poder perceber esse talento e poder vender esses profissionais para as empresas, e sim pelo seu talento, pelo seu potencial, para que essas pessoas possam serem colocadas nos lugares certos, né? Como a colega falou, assim, hoje tu acaba entrevistando, coloca a pessoa lá, a pessoa acaba não se desenvolvendo da melhor forma, porque não é feito um bom processo, né? Então, acho que o nosso papel como psicólogo e como recrutador, como gestão de pessoas, é ter esse olhar e poder perceber essa habilidade, esse talento, essa facilidade e colocar esses profissionais nesses lugares, onde eles sejam percebidos pela sua qualidade e não pela sua aparência, porque a aparência ela não vem só para o portador de deficiência, para o trans, enfim, ela vem para outras pessoas também, né? Existe ainda um preconceito velado, e aí vai de nós, então, poder fazer com que isso, a cada dia, não seja o potencial, né? Isso acaba passando despercebido, porque tu tem outras qualidades que vêm a contribuir muito mais do que a aparência, né, da pessoa. E daí o papel importante do psicólogo nesse papel também, né, de seleção. Bom, o papo tá bom, mas o Rede de Olhares precisa fazer um intervalo. A gente vai curtir um pouco mais o som agora do DJ Rudy do MDS. A gente volta daqui um pouquinho. Não sai daí. We're gonna do a song that you never heard before. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade.
Estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Hoje, falando sobre empregabilidade das diferenças. E em todos os campos que a gente está conversando aqui no Rede de Olhares de hoje, a gente também está recebendo o campo musical aqui, né? MDS, DJ Rude, eu quero saber de vocês também. Na música também tem essa questão do preconceito, até mesmo entre os integrantes, né? De repente, de bandas que vem você fazendo um som diferente? Na verdade, eu creio que sim, existe uma certa preconceito no caso, né? Como a gente canta rap, muitos dizem de repente que o rap é coisa de bandido, né? Que o rap seria coisa de ladrão, enfim. Cada um tem suas colocações, né? Ou até mesmo o jeito da gente se vestir, né? E ainda mais a gente vindo do meio gospel, né? Onde a gente fala uma linguagem diferente, tentando alertar o povo da periferia e tal, né? Então surge sim certos, né, preconceitos, aonde até às vezes a gente brinca e tal, né? Que a gente não ganha para cantar, a gente paga para cantar, né? Porque a gente faz isso por amor, né? E fazendo um papel social importante também nas comunidades. Também na sociedade, isso daí. Então a gente acaba que muitas vezes investindo, em vez de receber, a gente investe para poder fazer alguns eventos acontecerem e tal, né? Então existe sim um certo preconceito na questão musical, sim. Tudo bem. Pode passar o microfone para o Rude. Rude, e aí, quanto tempo já de DJ exercendo essa atividade? Bom, um dos pioneiros na cidade há mais de 20 anos, né? De DJ aí, fazendo o que eu pude demonstrar um pouquinho, né? E seguindo aí com a rapaziada do rap, do segmento, do movimento hip hop dentro da cidade, né? E é mais por aí que nem o MDS comentou, mesmo diante da diversidade que a gente tem hoje, sons diferentes, como produzido por vocês, ainda são vistos, de certa forma, com um olhar torto por algumas pessoas? Existe, né, que nem foi colocado sobre várias pessoas aqui, uma certa discriminação, né? Mas a gente vem lutando contra isso, né? Desde o trabalho social, dentro do sistema carcerário, né? A gente consegue desenvolver o nosso trabalho como hip hop, tentando inserir as pessoas na sociedade, né? Se todos vão dar certo, a gente não sabe, mas a gente pode ter a oportunidade de mostrar um caminho, né? E o hip hop, a ferramenta DJ, é uma das propostas que a gente tem para estar dando o caminho e o norte para essas pessoas aí, né? Falando nisso, Rude, pela aproximação que tu tem aí com o meio carcerário, você percebe que hoje é ainda difícil para quem é ex-detento se reinserir no mercado de trabalho? É mais complicado que para nós, né? Porque nem a gente diz, os caras já saem carimbados, né? A nossa sociedade, o nosso sistema aqui em Caxias, a cultura por si próprio, né, ela desmerece um pouco. Nós já, por ser do rap, por ser da comunidade, já há uma certa discriminação. E os caras do sistema apertam um pouquinho mais, né? Tem alguns meninos que a gente acompanha através de alguns trabalhos que a gente faz, a gente dá o caminho, ergue a cabeça, procura aí, tem as assistentes sociais, procura a Codeca e tal. Tem os caminhos que tem tentado alguns dar certo, né? Mas eles têm uma dificuldade maior que a nossa, bem maior que a nossa, né? Justamente por causa dessa questão de ser diferente, também de ficar carimbado pela passagem. Vocês fazem um som diferente, mas quem também faz coisa diferente aqui é o Jean. Já faz quase 30 anos, já é Jean, um dos primeiros tatuadores aqui de Caxias do Sul. E eu quero saber de ti, hoje a tatuagem ainda ela pode ser um fator decisivo num processo seletivo, pelo que tu ouve teus clientes também comentarem? Como é que tu percebe esse movimento aí? Bom, da minha parte como profissional, eu gosto de conversar com a pessoa antes, principalmente porque eu, como tatuador e como tatuado, já vivencio isso há algum tempo. É importante cuidar porque a gente vive num mundo de imagens, né? As imagens, elas falam por si só. Alguns trabalhos merecem uma isenção, alguns outros trabalhos já são mais descolados, mas eu acredito que a competência ainda é a palavra-chave, né? Então, precisa haver esse cuidado, pelo menos eu como profissional, converso com meus colegas de profissão, e a tatuagem ela é uma arte, né? Hoje é uma arte urbana, hoje eu fico feliz de dizer que evoluiu bastante, sabe? Hoje a gente vê as pessoas bem resolvidas, pessoas bem colocadas, inclusive profissionalmente, assim, e se sentindo confortáveis, sabe, com o seu corpo, com a sua pele, com as suas tatuagens, né? Então é um bom momento, mas é importante frisar assim esse cuidado, sabe? Principalmente essa safra nova de profissionais que estão chegando, e às vezes eles acham que o mundo é uma fantasia de filme. Não é bem assim, né? A gente tem que ter um cuidado para se inserir de uma forma cuidadosa para não ficar com
A tatuagem ela pode gerar um trauma, né? Ela pode te deixar numa situação bem Isso complicada. Que eu ia dizer, né, Jean? Porque quem vai buscar um tatuador para fazer uma tatuagem tem aí uma relação de confiança também, ou seja, ele vai buscar uma orientação do profissional também, afinal é quem tem experiência nesse caso, né? De onde é a melhor região, dependendo da situação também da pessoa, se ela quer mostrar mesmo, se ela quer esconder. Isso aí. Isso é um ponto que cabe a nós profissionais, né, cuidar nesse aspecto, mas hoje há bastante comunicação entre as partes, né? Entre nós, profissionais dessa área, pelo menos da minha parte, a gente procura, sim, interagir com certo cuidado, sabendo que a gente tem um papel muito importante na história da vida de uma pessoa, né? Porque é para sempre, né, tia? Então, tem que ser visto com cuidado, com respeito. Tudo bem. Elisandra, quem merece respeito também são as pessoas que, por algum motivo, são portadoras de algum tipo de deficiência, né? Seja adquirida com o tempo ou desde a infância, né? Desde o nascimento. Existem leis hoje que asseguram, né, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Por parte das empresas, essa busca por essas pessoas, como é que está esse desempenho? As empresas estão aceitando mais facilmente esse tipo de profissional? Acredito que sim, acredito que vem num desenvolvimento isso, né? Embora a gente saiba e não pode entender diferente, enfim, que muitas empresas contratam em função das cotas. Né, em função de cumprir uma legislação, em função de cumprir uma obrigação da contratação. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter muito esse cuidado, quem está no lado da contratação, no lado dos recursos humanos, né? Em ter um olhar diferente, né? Em levar a pessoa para um local onde ela se sinta produtiva, onde ela vá se sentir feliz. Né? Por isso que a gente tem todo um cuidado na hora de selecionar a pessoa, como se falava antes da questão da entrevista, o quanto é importante, né, para a gente conversar com essa pessoa e para ver quais são as habilidades dela. No que ela vai se sentir bem, qual a escolaridade que ela tem, né, o que ela sabe desenvolver melhor, né, para a gente poder colocar essa pessoa num ambiente de trabalho correto, né, o melhor possível, enfim, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta feliz. A gente não pode simplesmente contratar e entender que pode colocar a pessoa em qualquer local e que ela vai estar bem. Não, a gente tem que conversar com essa pessoa para entender a necessidade dela e aí sim amparar e apoiar na medida do possível no que cabe à empresa. Eu acho que as necessidades da empresa e do candidato, né? Porque colocar o profissional ali, o portador de deficiência, só para cumprir uma cota, né? Que papel é esse, né, da gente como sociedade, né? Então é bem isso, assim, é poder estar olhando para esse profissional, mas também vendo o que a empresa pode estar contribuindo com isso, né? Porque às vezes até algumas dificuldades físicas, né, a empresa tem, né, de estrutura física. Então isso a gente vai ter que pensar junto com esse portador e junto com a empresa para a gente ver o que melhor a gente pode estar fazendo para que ele tenha uma boa adaptação e um bom desenvolvimento, né? Eu acho que a gente está no caminho, né? A gente tem muito a caminhar ainda, né? A gente tem muito a ganhar ainda nesse sentido, né? Mas cabe muito a nós, eu acho, a construir esse caminho junto com, né, com os profissionais da nossa área, junto com os próprios deficientes, né? Deles se empoderarem, enfim, das suas qualificações, das suas capacidades, né? E eu creio que a gente está no caminho sim e que a gente tem ainda um belo percurso pela frente. Né? A gente vem ganhando muito com o tempo, né? Mas ainda existe preconceito, né? Ainda existe um trilho grande pela frente. Lucas. Sim, nós já fizemos um estudo sobre essa questão que nos indicou que, comparando, né, a exigência da lei com o que as empresas contratam, e elas estão bem próximos, ou seja, isso nos leva a crer que só há pessoas com deficiência no mercado de trabalho porque há a lei de cotas. Essa é o que a realidade nos indica, pelo menos aqui em Caxias do Sul, e a gente acredita aqui no resto do país também. O que nos leva a uma questão também que às vezes as empresas dizem que falta qualificação, ou ele não está adequado para aquela função. A gente tem que lembrar que a propriedade aqui no Brasil ela é privada, mas pela Constituição ela tem que ter uma função social. Quando a gente vê o trabalho como direito social, direito do cidadão, é dever da empresa também se adequar a essas populações que não se enquadram no padrão do que a gente tem historicamente como sociedade, porque aqui também se fez muito a ligação
do preconceito que ele está permeando todos os ambientes da sociedade, isso é um fato presente, porque é como a nossa sociedade foi construída. A gente está num sistema que ele tem origem europeia, então o nosso padrão é homem branco. Tudo que sai disso acaba entrando no mercado de trabalho e nos espaços públicos de forma marginalizada. O que a gente vê hoje é um reflexo disso. Então, acho que a gente tem que ter, é muito importante que as iniciativas pessoais sejam aplicadas, mas a gente tem que se focar também no combate sistêmico, através de política pública, expandindo a lei de cotas, que ela dá um percentual de 1, 2 a 10%, até 5%, mas a gente tem que ter medidas mais incisivas para que esse cenário realmente possa mudar, sim, a longo prazo. E último ponto, só retomando um pouco também a ligação que se fez entre qualificação e preconceito, com uma qualificação sendo uma forma de superar o preconceito, isso, pela lógica, pareceria verdade, mas nem sempre é o que acontece. A gente tem um dado aqui em Caxias do Sul, por exemplo, que as mulheres ganham cerca de 25% a menos que os homens, ao mesmo tempo que elas são 60% dos trabalhadores com ensino superior. Onde está a lógica nisso? A gente vê que a questão é muito mais profunda do que simplesmente a qualificação. Ela passa por uma questão cultural que tem que ser trabalhada em todos os meios. Muito bem. Lucely, e quando, além de ser mulher, também é portador de alguma deficiência? Como é que vocês no INAVE buscam trabalhar as pessoas para que elas realmente possam se empoderar e correr atrás aí, seja pelo sistema de cotas ou não, para conseguir se estabelecer no mercado? Incentivando a qualificação. A gente procura encaminhar os nossos usuários para o mercado, para a qualificação, ensino médio, ensino técnico, ensino superior. E o que vocês falaram das cotas é bem importante, veio muito a calhar, e fechar o trabalho da empresa e a qualificação do deficiente é muito importante. A gente já teve alguns alunos, alguns usuários do INAVE que, apesar da qualificação, chegaram na empresa pelas cotas e para não fazer nada. Então, a pessoa tinha qualificação, eram competentes, mas foram contratados para não fazer nada. E aí a pessoa não se submeteu a isso, porque a pessoa é competente, tem qualificação, quer trabalhar, quer ser produtivo, é deficiente, mas tem o que fazer, quer prestar um serviço à sociedade, quer prestar um serviço a si próprio. Então, não se submeteu a isso. Hoje, né, a redução de quadro que a gente tem nas empresas e a redução dos portadores, né? Então, assim, tu desligou, fez a redução de quadro, diminuiu a cota, então eu também vou desligar esses portadores. E aí a gente percebe, mas por que isso, né? Se tu desenvolveu o profissional, tu tá com ele fazendo um bom trabalho, e aí quando o mercado aquecer, tu vai ter que contratar todos esses profissionais de novo e começar tudo de novo a desenvolver. Por que não manter se eles já estão inseridos, né? Então a gente também percebeu isso na área de recrutamento e seleção. Claro que também a gente tem o outro lado, pessoas que começaram com deficiência visual, que começaram a trabalhar e que se tornaram tão importantes na empresa e que fazem parte do quadro e que, independente de qualquer coisa, são funcionários e estão lá há tanto tempo e que a empresa não se desfez e que permanecem, que estão... A gente tem, né, várias moedas, mas o que a gente procura investir no INAVE é na qualificação das pessoas. Mas a gente tem, sim, muito caminho a percorrer ainda. A gente tem pessoas qualificadas que prestam concursos, que fazem concursos, que não aparecem, que tem um edital lá para pessoas com deficiência, e a pessoa passa no concurso, passa muito bem, e quando é chamada, vem a notícia de que não era para deficientes visuais. Mas não estava no edital que não era para deficientes visuais. Sim. Né? Giovanni, nós temos casos de... E tu conta aqui com o Giovanni hoje, que trabalha no INAVE com vocês e é o braço direito lá. Isso, é o braço direito. Deixa eu bater um papo com ele, então. Pode ser? Aí. Segura. Não, tranquilo, aqui. Depois nós temos certo. Um outro programa lá. E aí, Giovanni? Como é que é o teu papel dentro do INAVE? Tu se sente mais valorizado em estar desempenhando alguma atividade lá? Eu gosto, né, do que eu faço. A minha parte lá é a questão da computação informática. Eu trabalho, né, todos os usuários nessa questão para buscar também emprego, né, ter uma qualificação também nessa parte, nessa área.
e a gente trabalha junto lá. Então eu, né, com essa parte da informática, e depois, né, que nem a Lu falou ali, né, se encaminha, né, para as empresas, né, o pessoal, os currículos, enfim, realmente teve 2 pessoas lá, né, que fizeram o concurso bem, né, e não deu porque não estava lá, né, que não era para eles. Né, tinham, né, são pessoas, né, que estudaram, né, se prepararam, né, até hoje estudam, né, e não tiveram essa chance, né, por causa, né, disso, né, que foi comentado bastante aqui, que é o, né, essa barreira, né, que é o preconceito. Certo. Infelizmente. Então, lá no Inave, meu papel é esse, eu gosto do que eu faço, faz 5 anos que eu estou lá, né, que bom. eu estou trabalhando. Sim, estou estudando também, aqui na UX também, estou fazendo curso aqui. Qual curso? Análise e desenvolvimento de sistemas. Muito bom. É uma área bem complexa, assim, né? Ela é um curso que tem bastante barreiras também na questão de, né, por ser muito visual, as cadeiras, enfim, mas a gente tem que ter uma certa adaptação se adapta também. a elas, né? Tem as adaptações. Deixa eu bater um papo com a Inês aqui também, empresta aqui o microfone, obrigado. Inês, você também encontrou uma certa... usuário do Inave também, né? Sim. Encontrou uma certa dificuldade também para se inserir no mercado. Qual que é a tua experiência com relação a isso? É que assim, ó, eu hoje estou aposentada, né? Eu me aposentei fazem 4 anos agora e fiquei deficiente visual nesse meio tempo. Mas mesmo assim, eu tive a oportunidade de continuar no meu trabalho onde eu estava, auxiliando 2 vezes por semana. Então, eu tive essa gratificação, né, de poder continuar a dar continuidade ao meu trabalho ali, onde eu trabalhei por muitos anos, né? Então, eu não encontrei essa dificuldade. Então, e outra coisa, assim, também que eu encontrei, assim, a facilidade do Inave, né, de me dar essa oportunidade de eu ter tido aulas com o Giovanni, como professor de informática, onde até então ali eu fazia informática normal em casa, fazia tudo, né? De repente, te dá uma coisa nos olhos e tu tem que te adaptar a um novo sistema. E ali entrou o Inave, o Giovanni, né? Que foi sensacional para mim. Muito bom. E a Inês, posso dar mais uma Pode, complementada? rapidamente. E a Inês nos ajuda também, nos auxilia num projeto piloto que a gente está começando esse ano lá no Inave, que é com mães de crianças que têm deficiência visual e têm outros comprometimentos também. Então, são mães que não conseguem entrar no mercado de trabalho em função de ter que estar com esses filhos em médicos, enfim, diversos atendimentos, e aí não conseguem entrar no mercado de trabalho, então, por estarem auxiliando essas crianças. E aí, enquanto a criança está num atendimento ali no Inave, que isso dura bastante tempo, ela está desenvolvendo atividades ali com a gente no artesanato, a Inês participa junto, e aí a gente está tentando inserir esses materiais em feiras, em coisas para gerar renda também para essas famílias, né? São aí iniciativas e exemplos que a gente traz para você aí de casa, para incentivar, enfim, o empoderamento. Vá em busca dos seus direitos, procure se informar melhor sobre isso. Fica aqui o nosso recado. O Rede de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente deixa vocês na companhia do DJ Rude e do MDS. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Ei, tamo junto. Agradecer a oportunidade aí, TV UX, a todos aí convidados, todo o pessoal aí envolvido. Deixar aqui um som nosso então, que fala um pouco da cultura também. Ministério MDS, mensagem da salvação, a ideia positiva que gera libertação. Ministério MDS, mensagem da salvação, a ideia positiva que gera libertação. MHG, todos juntos na missão, ganhar, consolidar, treinar, enviar cristãos, levando o hip hop aos 4 cantos do Brasil.